Oi, gente, aqui é a Glau, do Glau Ciência, e hoje eu quero então falar um pouco com vocês sobre culpabilização desse vírus. Então, a única coisa que basicamente eu ouvi foi gente querendo culpar a China. Também aconteceu uma onda de fake news na China querendo culpar os Estados Unidos. Então, a pergunta é: a culpa é de alguém? Spoiler alert, não. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês porque a culpa não é de ninguém e porque que também é importante a gente não querer não querer realmente apontar culpa pra nenhum país, pra nenhuma cidade, pra nada. Então, vamos lá. Então, apesar do coronavírus, a gente já saber que muitos morcegos têm, que tinha facilidade de passar para humanos e tudo mais, a gente tem que entender que vírus, eles mudam o tempo todo, eles estão em todos os lugares, em todos os animais, e é muito fácil acontecer uma mutação que, de repente, favoreça uma transmissão para humanos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aconteceu na China com, provavelmente, morcego, ainda não é 100%, né? Que foi morcego, mas aconteceu na China com morcego, mas podia ter muito bem acontecido na Expo Inter no Rio Grande do Sul com algum dos animais de exposição. Se tivesse isso acontecido, eu não sei agora nos outros estados brasileiros, né? Eu sou gaúcha, então complica, mas eu não sei se outros estados também tem algum tipo de feira parecido, né? Mas então eu tô usando o exemplo do Sul, que é o exemplo mais próximo, então, que eu tenho para poder passar para vocês. Vocês acham que ia ser legal as pessoas ficarem dizendo o vírus gaúcho? Vocês iam aceitar isso? E aí eu ouvi um pessoal dizendo, mas então a China demorou muito. Honestamente, eu acho que eles não demoraram, eles demoraram na época do SARS, e eles aprenderam com isso. Eles aprenderam com isso e agora eles não fizeram o mesmo. Todo mundo, assim, todos os cientistas que eu ouvi falando sobre o assunto consideram a resposta deles extremamente rápida. E eu honestamente acho que dependendo do país, eles nunca teriam essa capacidade de agir tão rápido como a China, por motivos que também não são tão bons para os chineses, mas justamente pelo governo deles ser tão do jeito que eles conseguiram também fechar muito rápido, o que também já deu uma segurada pro resto do mundo. Infelizmente não foi uma segurada o suficiente, mas o que eu quero dizer se a gente for pegar algum país que tivesse começado com isso, que começou a negar, como os Estados Unidos, que no início negou que era grave, ou que nem o Brasil, que tá negando até agora que é grave, seria muito pior do que foi tendo surgido na China. E outra coisa que eu quero apontar, então, é que não dá pra gente querer chamar ou querer colocar a culpa do vírus em alguém também. Não é culpa de ninguém, podia ter acontecido, que nem eu disse, com qualquer animal, com qualquer vírus, em qualquer lugar do mundo. Aconteceu na China, aconteceu, mas podia ter acontecido no Brasil, podia ter acontecido nos Estados Unidos, podia ter acontecido na Europa. E aí, se tivesse acontecido num país de primeiro mundo, eu duvido muito que ia ter gente apontando o dedo. E o que eu quero dizer também é que, por exemplo, a gente tem que evitar essa coisa de botar culpa, não só porque não é culpa de ninguém, acontece, os vírus mutam, e quando eles mutam pode ter a chance de passar para humanos, é algo completamente aleatório, né? E a gente tem que parar de culpar para que, quando aconteça de novo, porque é muito provável que aconteça de novo, de um vírus poder passar de um animal para um humano, para que o governo que descobrir não queira abafar para não levar a culpa, porque realmente não é culpa deles. O vírus simplesmente mutou e começou a ser transmitido para humanos. Então essa também é a importância de não culpar ninguém para justamente no futuro não ser abafado e com esse abafamento atrasar a resposta contra o vírus, né? E que nem eu disse, isso realmente não é culpa de ninguém. Com certeza vai acontecer de novo de um vírus acabar podendo passar dos animais para os humanos. A gente vê isso com diversos vírus que já aconteceu, né? Febre amarela, ebola, vários vírus. Essa transmissão começa, né? Então é um vírus que mutou, que que infectava só animais, e acaba mutando e podendo começar a ser transmitido para humanos. E agora,
Ai, Glaucia, então, meu Deus, vai acontecer de novo, e agora? Então, que vai acontecer de novo, com certeza vai. Eu espero que essa pandemia de agora seja um preparo para o futuro, que os governantes agora comecem a ter um plano melhor para caso isso aconteça. 2, que nem disse, isso vai acontecer? Vai. Agora, se vai acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 100, eu já não sei dizer. 100 é bem improvável, mas eu não tenho como dar um tempo pra isso, ninguém tem, mas a gente tem que ter vigilância de animais pra a gente ter, então, escanear esses animais para ver o potencial de vírus que eles teriam e que vírus eles têm que teriam um potencial de mutar para humanos, entre outras coisas. Isso acaba saindo muito mais barato se a gente pudesse fazer isso do que agora que estão gastando bilhões para a cura de um único vírus. Outra coisa que eu quero comentar também é muita gente, ai meu Deus, a China criou em laboratório o vírus e espalhou por aí, não sei o quê. Não. Uma coisa que vocês têm que entender que é muito importante é que evolução é um fato. A partir desse momento que evolução é um fato, a gente consegue pegar o genoma do vírus, o DNA dele, no caso é RNA, mas enfim, a gente consegue pegar e olhar e a gente consegue ver a evolução do vírus. E que nem disse, por evolução ser um fato, a gente consegue ver essa evolução e a gente consegue realmente descartar, então, que ele foi criado em laboratório. Gente, por hoje é isso. Só pra dizer, não é culpa de ninguém. A culpa é posteriormente de governadores que não ajudam a conter esse vírus, né? Que não ajudam a conter a pandemia, mas a passagem do vírus para humanos não é culpa de ninguém. E que nem eu disse, a China foi um dos países, por ser, né, um país com uma política complicada, né? Mas eles conseguiram fechar o país de modo que nenhum outro país vai conseguir fechar, tão bem como eles conseguiram, né? Mas essa resposta de fechamento deles, de isolamento, de quarentena, ajudou muito e, que nem eu disse, se fosse outro lugar do mundo, provavelmente essa resposta teria sido muito mais tarde, não teria sido muito pior. E é isso, a culpa não é de ninguém do vírus aparecer, a culpa é depois que ele aparece das pessoas que não agem corretamente para evitar que mais gente pegue doença e enfim. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Fiquem saudáveis, fiquem em casa e é isso.